Por que você não incorpora? E eu vou te dizer, razão número 1, sabe qual é? Medo. Medo de errar, medo de quebrar, medo de... Se vocês acham que era o filho do Gondinho, o papai já faleceu, o que a galera falou, o que é que o João Carlos quer incorporando, o que é que o João Carlos vai fazer? A galera pega o código, vão falar de você mal, fazendo e não fazendo. Então, faz e deixa eu falar mal, porque eu vou falar mal de qualquer jeito. Então, razão número 1, medo, e do outro, a pessoa acha que precisa de muito dinheiro para fazer incorporações, que qualquer projeto hoje é 50, 100, 300 milhões, acha que tem muitos milhões. E não, você consegue fazer as incorporações com uma das coisas que eu mais amo, que é o OPM, é Others People Money, com dinheiro de terceiros. Quem são os terceiros? Você pode pegar o terreno sem comprar, fazendo permuta. Então, isso é um OPM. A projeto de arquitetura também, a obra, o banco financia a maior parte, a outra parte você pode trazer investidores. Então, tem que partir para a execução. Estudar, se qualificar, investir em network e começar. E você sabe, João, pouca gente sabe, mas é que só existe 3 pessoas no Brasil que podem incorporar. Você veja que interessante. O construtor, que a lei permite, tá? O construtor, o terrenista e um cara chamado corretor de imóveis. É só quem tem Cresce que tem o direito legal de incorporar. Só que 0,03% dos corretores, quando eu falo corretores, o dono da imobiliária possui um Cresce, que é o teu caso, incorporam. Eu sei porque... muito pouco, né, cara? É isso aí. Isso me inquieta. Construtor, eu estava agora com um ex-mentorado meu, mentorado antigo, que é construtor aqui em Curitiba, está começando a incorporar esse cara. Não é pecado construir, mas o dinheiro de construção é tipo 20% do dinheiro da incorporação. O dinheiro, o big money, está na incorporação e o construtor já tem praticamente tudo na mão. Isso aí. E o pior é o quê, né? Você que está nos ouvindo, dono de imobiliária, aí ele acha o terreno, ele consegue fazer a permuta para o construtor, dependendo do construtor, vai negociar a comissão para baixo, tá? Porque agora precisa vender, precisa de dinheiro, e se vacilar, a imobiliária não é vendedora exclusiva. Então, quer dizer, o cara tem tudo na mão. Então, por que não contrata o construtor? Né? Quer dizer... É a questão também da visão, né? Eu vejo muito corretor, e eu sou corretor, tá? Então, posso falar da classe. Eu sou corretor, eu já fui construtor, mas não sou engenheiro, então não construo mais. Sou incorporador e sou investidor, posso falar bem e mal de todo mundo. Tem imobiliário de compra e venda e de locação. Então, não tenho rabo preso. Eu falo o que eu acho certo. Então, as pessoas às vezes deixam... Não quer fazer acontecer. E como é que foi a tua experiência nos Estados Unidos, João? Porque você, uma coisa muito... a gente, para quem não sabe, eu tenho um escritório hoje nos Estados Unidos, a gente tem clientes lá de consultoria. O legal é que a gente está com um cliente nosso lá que já dobrou vendas, tá bem bacana lá, tá bem legal, assim, o nosso escritório fica na Flórida e tal. E você foi uma pessoa que você desbravou, né? Você falou, cara, e você levou brasileiros para lá. Como é que foi esse teu... Exatamente. Como é que foi essa tua experiência? Sim, eu sempre fui muito para os Estados Unidos. Minha cunhada tem casa lá na Flórida, lá em Orlando. Então a gente ia, e os meninos nasceram, a gente começou a ir bastante lá para Orlando. E como todo bom empresário, empreendedor, nas férias 80% curtindo, mas daqui para lá, enquanto o pessoal dormia, eu ia trabalhar, ver terreno e ver coisa, né? E visitar incorporadora, visitar imobiliária. E isso era em 2015, comecinho de 15. Governo Dilma, não sei se você lembra, 14, 15, 16 anos péssimos aí pro Brasil, pro mercado 2011, imobiliário. Show de bola, 2013 melhorou, aí começou a cair, aí foi feio. Então, esse cara aqui, assim, tem muita gente, eu meto pau, porque tem construtor Minha Casa Minha Vida que ama reclamar da Caixa. Muda de mercado, cara, para de reclamar e faz. Então, em vez de reclamar da Dilma, eu disse, cara, eu vou empreender nos Estados Unidos. Exatamente. Aí a gente começou a fazer eventos imobiliários. Eu nunca tinha feito evento, então... Eu lembro, você fez um em Curitiba, eu abri o teu evento em Curitiba, né? Eu fiz uns 4 aqui. Isso aí, legal. Uma das melhores cidades que me receberam até hoje do Brasil. É São Paulo, Curitiba e Brasília. Legal.
Tá E aí você participou de muitos leilões nos Estados Unidos? Foi, aí nós onde fomos comprava, lá, reformava, revendia? vendia. A gente fez muita locação também. Legal. Quase a grande maioria a gente ganhou muito dinheiro e aqui acolá teve algumas perdas também, que é o aprendizado. Isso aí. Ó, pega o código, ninguém acerta todas. Quem disser que nunca teve um prejuízo, que nunca deu BO, ou ele não fez nada ou tá mentindo. Boa, exatamente. Aqui a gente fala real, né? É do tombo que se aprende a correr, né? A minha primeira incorporação, galera. João, e aí, qual a primeira incorporação? Como é que foi? Pelo amor de Deus, cara. Comprei um terreno. Sabe como eu contratei o construtor? Os classificados do jornal, aquele impresso. Aí me roubou, me enganou, abandonou a obra. Cara, tudo que era para dar BO deu. Levei pau da prefeitura. Cara. Ali aprendeu tudo num pacote só. É o custo do aprendizado. É isso. Doeu no bolso, mas valeu, que foi eu aprendi, né, cara? E aí, da onde surge? Quer dizer, porque, veja, você é um homem do Ceará, você é um cara que tinha sua imobiliária lá, eu até entendo que eu vou enxergar São Paulo, eu até entendo, mas como é que, porque eu acho que é muito legal essa tua visão, é muito legal essa tua percepção, e como é que foi você perceber governador Celso Ramos? Para quem não sabe, governador Celso Ramos tá entre Florianópolis e Balneário Camboriú, escondidinho lá, né? Uma praia fantástica. Você tem que andar uns 30 quilômetros para entrar na cidade. Isso. Rapaz, essa história é legal. Eu gosto de contar a história, porque para mim história é que mudam vidas, né? Então, assim, eu sou um apaixonado tanto pelo mercado, mas por network também. E, assim, o tempo que eu morava em Fortaleza e hoje também, eu sou muito amigo do Paulo Vieira, que é um dos maiores coaches do Brasil. Teu sócio, inclusive, né? Meu sócio só em 12 projetos. Só. O Paulo Vieira é um gênio. É um gênio. E super do bem, homem de Deus. Eu conheço ele de dentro da casa dele, a esposa, os filhos. Então, aí ia sempre para os cursos dele, nós viajamos o Brasil, o mundo inteiro, amigo mesmo. Era pra gente ir juntos os três, não sei se você lembra, para um curso do Tony Robbins. Do Tony Robbins, lembra? Eu fui 3 com ele para os Estados Unidos. Fui Você 3. e o Paulo Vieira. 3 vezes com ele para o Tony Robbins nos Estados Unidos. E aí, um dia eu estava em casa, alguns anos atrás, sei lá, uns 4 anos atrás, e vendo aqui o Instagram, quando eu vi o do Instagram dele, ele tá dando mentoria lá, e quem estava lá era o Piero, que ele tinha ficado de me apresentar. Eu disse, pô, o Piero tá aqui em Fortaleza. Aí fiquei... Pô, o que é que eu faço? Peraí, aí mandei mensagem pro Piero. Pô, tá na minha cidade, não me pediu a benção, né? Que eu já era conhecido, né? Não conhecia ainda. Bora jantar. Aí ele, depois de, sei lá, meia hora, 1 hora, ele respondeu. Aí ele disse, pô, Joãozinho, eu tô já chegando no aeroporto. Vamos marcar um café depois em São Paulo? Aí ficou por isso, não rolou nada. Depois de uns 3, 5 meses aí, 6 meses, ele me mandou uma mensagem num domingo. Ô, Joãozinho, tudo bom? Eu falei com o Paulo, eu sei que você é um cara aí que manja muito das cotas imobiliárias e tudo mais. Pô, me ensina como é que é isso aí, como é que funciona. Aí eu respondi, a gente marcou um call. Ele disse, não é porque eu estou querendo montar umas cotas, trazer investidores para... Eu tenho um parceiro lá em Santa Catarina que tem vários projetos lá, diz que lá é o melhor mercado do Brasil. Eu disse, cara, pois vamos... Aí marcamos um call com esse cara, que é o nosso sócio hoje, de Celso Ramos, que... mora lá, então eu só faço projeto com sócio local, para mitigar risco. Então a gente fez uma reunião online e tal, e aí animamos, e depois marcamos uma presencial lá, passamos 4 dias lá. E aí comecei a ir todo mês, e negociou, bateu na trava, e puf, fechamos o terreno em Celso Ramos. E estamos para lançar esse projeto, inclusive, lá, pé na areia, com assinatura Triptych, cara de um WhatsApp, um projeto de 300 milhões de reais. O que é que eu falo? Uma das coisas que eu gosto de dar algumas coisas que mudaram a minha vida. Né? Eu sou de Fortaleza e você sabe a vida que a gente tinha lá, muito boa. Né? Uma das maiores imobiliárias da cidade, conhecido. Para mudar para São Paulo, que ninguém te conhece e tudo mais. Começa mercado do zero. Bem mais complicado e tudo mais, mas uma coisa que eu digo para todo empreendedor e empresário. As pessoas gostam, mas minha cidade é muito pequena, minha cidade não tem mercado. Você não nasceu e não é condenado a só fazer negócio na sua cidade. Esse foi um código que eu baixei para mim que, cara, eu vou fazer negócio em Santa Catarina, vou fazer negócio nos Estados Unidos, eu vou fazer negócio em São Paulo. É só me aliar às pessoas certas, as pessoas
querem ficar na zona de conforto, na sua cidade, que não quer estar pegando avião todo dia. Exatamente. A gente viaja pra caramba. Você sabe como é a vida de quem viaja. É linda no Instagram, né? Boa. Porque tem que pagar o preço. Passeia, o cara não estuda, não se conecta com ninguém, aí mora em Fortaleza, quer empreender no Rio de Janeiro. A imobiliária tem uma outra característica muito importante. Ela tem 2 clientes. Diferente das outras empresas que tem um fornecedor e um cliente, a imobiliária tem 2 clientes. Porque o dono do imóvel é o cliente da imobiliária e quem compra e quem aluga também é o cliente da imobiliária. É o cliente, Então, ou seja, a primeira competência necessária, compreender de gente. E a imobiliária só existe porque os dois sozinhos não vai dar certo, né? Exatamente. Então, a imobiliária, ela entra com a expertise da oferta do serviço ligando essas 2 pontas. Né? E aí, nesse meio, ela tem a expertise de mercado, a expertise legal, todo esse processo. Isso não é o que se discute. Agora, o que se discute é, será que, né, com a experiência que eu vivi ou que eu vivo em algumas imobiliárias, muitas vezes o pessoal que trata com o proprietário não vê o proprietário como um cliente, mas ele é. E ele pode ser um dos clientes mais importantes, porque ele é quem traz a matéria-prima para que a imobiliária possa trabalhar, concorda? Então, nós já temos que analisar o que precisa ter. Jogo de cintura e conhecer gente. E sabe, Helena, você falou uma coisa muito forte, porque o mercado nos últimos 10 anos, ele começou a perceber que o proprietário era o cara mais importante para ele na locação. E uma coisa interessante que vem mudando, que aí eu acho que você colocou muito bem, porque a imobiliária como intermediária, ela está entre o proprietário e o inquilino. E hoje ela começa a perceber, isso de 1 ano e meio, 2 anos para cá, da importância do inquilino. Então a imobiliária que não tiver velocidade de locação, não adianta ela captar o imóvel para locação, conseguir convencer o proprietário, se não alugar rápido, né? Porque todas as imobiliárias hoje alugam. Na minha visão, acabou a exclusividade no Brasil. É uma pena, algumas pessoas ficam bravas, mas acabou, não tem o que discutir mais. Então esse inquilino, ele acaba também sendo o cliente. E aí é lógico, quando você fala dessa questão das pessoas, lógico, se ele está lidando com os dois, o proprietário e o inquilino, ele tem que procurar entender de pessoas. E qual o caminho que você sugere para eles, sendo que, pasme, muitos donos de imobiliárias, a grande maioria, são corretores que tiveram sucesso e decidiram montar sua imobiliária, mas que ainda estão, não estou dizendo que ele não tenha competência ainda, mas que ele ainda está evoluindo ou crescendo a imobiliária para depois ele pensar nos recursos humanos. Como é que ele faz agora até ele chegar lá? Bom, então aí eu vou acabar puxando a sardinha pro meu assado, né? Pra minha brasa aqui, faz parte do processo. Porque assim, se não existe a condição técnica de ter alguém, geralmente não é nem só técnica, é financeira até de demanda. Muitas vezes não tem demanda suficiente para ter um profissional dessa área full time. Né? E embora a gente saiba que a gente sempre arranja mais coisas para fazer. Principalmente se tiver dinheiro, a gente sempre arranja uma forma de gastar o dinheiro do dono da imobiliária em prol, né, da coletividade. Mas o que pode ser feito? Nós fizemos um trabalho, né? Eu posso citar o nosso colega Cadu, lá de Rondonópolis, onde nós fizemos aí, Rondonópolis e Primavera, nós criamos todos os processos para ele. Então, ou seja, se eu não tenho a condição de ter alguém, quando a gente cria os procedimentos, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar pensando nas situações que poderão vir a acontecer no futuro e criando soluções. Então, dessa forma, faz com que o próprio empresário, que muitas vezes não tem a expertise nessa área de gestão de pessoas, ele sabe, vamos brincar assim, eu vou lá no meu manual e vou dizer, o que eu faço agora? Né? E aí isso faz com que ele não tome atitudes que venham a comprometer tanto o processo legal no sentido de bom, quanto o processo legal no sentido de lei. Né? Então aí ele tem a gente pensa antes o que pode vir a acontecer. Então ele pode, uma sugestão. ele que está nos ouvindo, ou ela, seu empresário pode, talvez então buscar uma especialista em recursos humanos que não necessariamente esteja dentro da imobiliária dele, mas pode auxiliar ele a criar processos com as pessoas. Sim, vai criar o procedimento, até porque isso é extremamente importante. A gente já está antecipando um pouquinho do nosso encontro lá de São Paulo, mas é extremamente importante que se saiba exatamente
o que eu quero, onde eu estou, aonde eu quero chegar, e aí a gente traça que caminho que você tem que percorrer para chegar até lá. O caminho seguro, nesse sentido de qualidade e de quantidade. E quais são as características, na tua visão? Estou te falando porque, como eu estou há 30 anos com as imobiliárias, eu honestamente, e você já percebeu isso, né? A dificuldade. E você veja só que interessante, eu sempre digo por dono da imobiliária e para a esposa do dono, porque a imobiliária muitas vezes, desculpe, ele traz a imobiliária, a esposa para a imobiliária, muitas vezes para tocar a locação. E eu digo para ela, fuja de você atender o proprietário, porque é o que mais desgaste vai te dar. É o pior desgaste que eu entendo é você lidar com o proprietário e o inquilino, principalmente em acerto final, desocupação do imóvel. Dentro dessa linha, quais as características pessoais que você acha que o dono da imobiliária deve valorizar num candidato a entrar numa imobiliária? Bom, eu vou voltar novamente com o fato de saber ter um bom relacionamento interpessoal, principalmente entendendo as posições dos atores do seu processo, ou seja, o cliente proprietário, o cliente inquilino ou comprador. Tá? Então ele vai ter que fazer o quê? Entender a posição de cada um para se comportar de acordo com quem ele está se relacionando naquele momento, né? Então, principal característica, sempre vou dizer, flexibilidade de comportamento. Ou seja, a pessoa que consegue ser flexível para conversar com a pessoa de nível maior, de nível menor. Quando a gente fala em nível, estou falando intelectualmente, Sim, porque sim, como sim, pessoa, sim. todo mundo tem a mesma importância. Então, uma pessoa que ela tem essa flexibilidade, primeiro uma sensitividade, né, que a gente chama de sensitividade social, é entender o público que eu estou, e aí, em acordo com esse público, flexibilizar o seu comportamento. Então, eu vou falar dessa ou daquela forma, não é entrar num processo simplório, se você fala errado, eu vou falar errado, se você fala gíria, eu vou falar gíria. Não, mas é saber dar o espaço para compreender a necessidade de cada um dos seus clientes. E ou dos seus nesse atores. caso, a experiência prévia no setor imobiliário, na tua opinião como recursos humanos, ela vai impactar na decisão da contratação ou não? Auxilia bastante, tá? Porque essa vivência anterior e essa experiência, ela pode vir tanto no currículo quanto no próprio momento da entrevista, na conversa, é compreender o quanto essa pessoa já teve de contato com o público, né? Então, eu gosto muito de simulações, ou seja, eu simulo situações que são rotinas no meu processo, e aí durante a conversa eu digo, olha, e se acontecesse isso, como você faria? Então, nesse momento, eu consigo entender quais são as expertises dessa pessoa para resolver essas questões, para sair disso, e muitas vezes relacionamento interpessoal ele gera conflito muitas vezes, até como sair desse conflito sem criar um maior. Né? E quando você falou ali que muitas vezes vem a esposa do proprietário, a própria, é porque nós, infelizmente ou felizmente, né, mas a nossa cultura faz com que a gente sempre queira ter vantagens. Quando eu estou mais próximo de quem tem o poder, eu começo a pensar que tipo de vantagens que eu poderia ter. E nesse caso, o dono da imobiliária ou a esposa, aquele que tem o poder de mando, a pessoa acaba muitas vezes querendo ter mais vantagens nisso. E volto nos procedimentos. Quando o procedimento está determinado, está muito claro isso, a própria pessoa vai conseguir aí se sair dessa situação, tipo, olha, o procedimento não me permite fazer isso. Na tua visão, como é que essa tecnologia de automação, então, dentro dessa visão que o corretor tinha, como é que ela pode tornar esse pré-atendimento mais eficiente e, obviamente, economizando tempo para o corretor? Né? Como é que ela auxilia? O objetivo dela é aquecer o lead frio? Qual é o objetivo da Laís na imobiliária? Se você pensa na jornada do lead, é como se fosse um funil, né? E eu acho que ela atua muito na primeira etapa do funil, que é essa primeira resposta, é isso que eu estava mencionando, enfim, oferecer imóveis similares, tirar dúvidas comuns das pessoas nesse momento de início da busca.
e hoje a gente atua ajudando até o momento que a pessoa manifesta interesse em marcar uma visita. A partir daí, isso vai para o corretor continuar o atendimento, seja, enfim, tirando alguma dúvida que a inteligência artificial... Tanto para venda como para locação. Tanto para venda como para locação. Então, o jeito que eu explico isso, às vezes, é como se fosse uma redivisão de tarefas, né? Então, se antes você tinha, talvez lá atrás, era só o corretor, e daí você surgiu esse conceito de secretaria de vendas para atendimento, Boa. e você redividiu isso de alguma forma. Depois, enfim, apareceu o próprio CRM, algumas tarefas que antes o corretor precisava fazer, sei lá, anotar na agenda, lembrar, mandar um e-mail. Isso, às vezes, o CRM tradicional também já faz isso automaticamente. Então, a tarefa foi um pouco redividida. Eu acho que com a inteligência artificial é mais um elemento que vai entrar nessa jornada, e você vai ter de novo essa redivisão de tarefas. Então, a primeira mensagem, a sugestão de imóveis, a tirar dúvidas básicas, pegar o horário da visita, a inteligência artificial pode fazer. Ela não vai poder fazer, ela não vai poder olhar no olho do cliente, ela não vai poder apertar a mão, não vai poder ir no imóvel, mas é um pouco esse o desenho que a gente vê. E no caso, Alan, vamos imaginar que a locação, você percebe que quase 50% da locação, 60% ocorre em 2 semanas, aí você vai ter um percentual que vai ocorrer em torno de 1 mês, e um percentual menor que vai levar 1 mês e meio para ocorrer, e obviamente que esse caminho nas vendas ele vai ser um pouco diferente. Muitas imobiliárias acabam perdendo a locação, quando a gente fala em locação, venda obviamente, mas a locação, começaram a perceber também isso agora, eles perdem muito cliente porque o famoso melhor lead é o próximo, né? Então a atendente acaba deixando de retornar. Vocês estão com algum projeto sobre isso? Ou a Laís ela já vai ter esse cliente ali e ela própria retorna, ela própria tenta pegar ele novamente? Como é que é essa visão de vocês? Sim, a gente se inspira, eu acho que essa mentalidade do próximo, o melhor lead é o próximo, existe muitas vezes, e acho que não é por aí. O lead que chegou, ele continua buscando um imóvel, assim, independente de ter chegado outro logo depois. E a gente quer usar a inteligência artificial para ajudar ao longo da jornada, seja de venda, seja de locação. Então, como todo projeto, você começa com um escopo idealmente você começa com um escopo pequeno e bem delimitado, e você vai expandindo a partir de lá. Então a gente começou fazendo só esse primeiro atendimento e depois passando para o corretor, mas a gente está cada vez mais fazendo a Laís acompanhar esse lead junto com o corretor ao longo da jornada. Então, hoje, o que a gente já faz nesse sentido? Se, por exemplo, ela mandou alguns imóveis ou tirou uma dúvida e a pessoa não respondeu mais, ela vai lá, depois de algum tempo, proativamente provocar novamente aquela pessoa. Eu vi, enfim, gostou de alguma opção? Consigo te ajudar? Tem alguma dúvida? Está sendo bem atendido? Exatamente. Aquilo que você falou, que a imobiliária ela pode montar da maneira que ela pode ajustar da maneira que ela acha. Exatamente. Se a imobiliária tem outra funcionalidade que a gente tem, é a capacidade da imobiliária passar para a gente alguns números de contatos, né, de leads que já passaram pela imobiliária, e ela fazer uma nova provocação, uma reciclagem desses leads. Então, normalmente a gente instrui para que seja uma coisa personalizada, inclusive. Então, a imobiliária passa para a gente, por exemplo, os números de contatos, os nomes e que tipo de imóvel cada pessoa estava buscando, ou imóvel que ela se interessou originalmente. Então, a Laís fala, vi que você tinha buscado um imóvel aqui no centro de Curitiba. Chegaram novas opções aqui no centro de apartamentos de 2 quartos, no valor que você tinha buscado. Posso mandar para você? E as pessoas engajam, porque principalmente na venda, como você falou, o processo é mais longo, então a pessoa ainda está buscando. Boa. E acho que a ideia é inspirado muito na Secretaria de Vendas e nesses cases de sucesso, de acompanhamento, é fazer até mais, assim, é fazer o pós-visita, fazer, enfim, algum controle de qualidade. Hoje a gente está desenvolvendo isso, mas a ideia é que você consiga fazer isso também. E de que maneira, na tua visão, ou que vocês perceberam, ou que vocês chegaram à conclusão, de que o uso da inteligência artificial estaria ou não revolucionando, na tua percepção, o marketing imobiliário e a captação desses leads, né? O que vem revolucionando ou melhorando na percepção dos clientes de vocês? Eu vejo muito de uma forma bem complementar, assim. A Laís, ela não faz a captação de novos leads ainda, mas ela atua no momento logo depois, e isso muda um pouco como as coisas funcionam, né?
Então, ela faz... O fato dela atender instantaneamente os leads, mesmo de madrugada, faz com que o seu investimento em marketing, de alguma forma, renda mais. Então, se você antes investia para gerar 500 leads por mês e alguns acabavam escapando porque a resposta não foi no momento certo, daí a pessoa, outra imobiliária já tinha atendido, etc. Você acaba fazendo esses 500 leads renderem mais interações, avançarem mais. Isso é uma coisa. A gente vê em alguns clientes nossos uma ordem de priorização, assim, eu já ouvi isso algumas vezes. Então, a gente tende a preferir atender primeiro o lead que chega do WhatsApp e depois o do portal, porque o WhatsApp aqui na imobiliária parece ser mais quente. E não é muito assim, mas então é que às vezes a demora do atendimento no lead do portal fazia com que ele respondesse menos. Então, a hora que os clientes plugam a Laís, por exemplo, nos leads dos portais, eles começam a ver uma interação maior com isso. Com o Facebook, a mesma coisa. Então, a gente pode hoje conectar os leads do Facebook para a Laís chamar eles diretamente. Então, a pessoa começa a ver... Legal. Tem 2 tipos de campanha em geral no Facebook e Instagram, né? Aquela que você preenche um formulário e que você clica para falar no WhatsApp. Os 2 você pode conectar a Laís. Então, quando o pessoal conecta isso também, a pessoa preencheu o formulário e já recebeu no WhatsApp a mensagem. Ela já pega essa... A gente não está gerando novos leads em nenhum desses modelos, mas você está mudando um pouco o formato de interação. E acho que cada imobiliária, depois que ela coloca a Laís, ela começa a repensar um pouco a estratégia dela de marketing. Então, tá bom, então agora que eu mudei a forma de atender e eles estão sendo atendidos de uma forma mais eficiente, como muda a conta? Talvez eu vou investir mais numa fonte, menos noutra, eu vou investir mais em todas porque está mais fácil, fechando mais negócio. Então, é uma relação bem simbiótica, de alguma forma, entre o marketing e a inteligência artificial. E na tua percepção, porque o que a gente enxerga, né? Há mais ou menos aí, vamos falar de 4 anos atrás, os apps viraram moda. Todo quanto é imobiliária assinou. Por exemplo, um caso famoso foi o RD, que muita imobiliária assinou, 90% não usaram, acabaram não tendo, ou seja, assinava por ser uma moda. O público que nos ouve, eu sempre gosto de dizer que as pessoas ouvem o nosso podcast, por mais que eles assistam no YouTube também, mas 90% vão falar assim, eles nos ouvem porque eles estão do caminho ao outro. E lógico que a gente atinge aí todo o Brasil. Já agradeço aí a audiência de todos. Aquela imobiliária que está hoje no norte, no nordeste, o interior do norte do país, por exemplo, ou mesmo seja qualquer canto desse Brasil, na tua percepção, porque muitas elas têm vontade de implantar a modernidade, porque hoje a modernidade, na minha percepção, está à mão de todo mundo, está à mão de todos, né? Eu tive um caso agora num curso que nós estamos dando em Cuiabá e um dos participantes, o proprietário de uma imobiliária, comentou comigo, pediu desculpa tal, mas ele aos 55 não mexia mais em internet, porque ele não... Falei, cara, a medicina vai te levar aos 90. A pergunta é como que você vai viver até lá. Então, se você aos 55... achar que você não pode mais aprender, como empresário, você tá lascado, não tem saída mesmo, né?